remessa necessária criminal. Esse é o começo desse vídeo. Eu vou contar um pouco da minha vida para vocês nesse momento. Primeiramente, é agradecer ao Gabinete 15, desembargador federal André Necátila, que concedeu um salvo-conduto de 214 plantas por ano para o Caio, paciente de óleo de cannabis medicinal. Caio, paciente, teve o acesso a 214 plantas por ano por conta da comprovação. Tudo isso passou por um grande processo de documentação, de vídeos mostrando toda a estrutura que eu tenho para poder fazer esse cultivo, né? Quem eu sou, como sou, enfim. E foi concedido ao Caio o plantio de 214 plantas por ano. Então, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus e a toda a nossa justiça brasileira, pois vocês me reconheceram como um paciente que pode plantar cannabis medicinal. Isso é um processo muito longo, eu não vou entrar em detalhes com vocês ou cada um, mas eu não estou aqui para falar sobre isso agora especificamente. Antes disso, se você tiver um minutinho do seu tempo para me contar para vocês o porquê eu consegui esse óleo, eu gostaria. Eu sou Caio, tenho 33 anos e eu sou portador de dermatite atópica crônica, com internações no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E uma trajetória desde a infância, de muito sofrimento, de muita dor. Este menino Caio, ao conhecer a cannabis na sua infância, através dos meios ilícitos, ele estava passando por um momento muito difícil da vida. E isso é um testemunho vivo desse episódio. Todo mundo viu o quanto a vida desse menino mudou. É impressionante. E ainda assim, era de uma maneira errada. Enfim. Pois ali aliviou-se muita dor. Eu também não vou entrar em detalhes dessa dor. Eu só expliquei que agora é hora de trazer para vocês um pedido de ajuda, para nós conseguirmos entender a minha história, a história do menino que agora, depois de muita história pela vida, conseguiu esse HC, esse habeas corpus. Olha, gente, eu fico muito grato, eu fico muito feliz. Eu especifiquei aqui justamente que eu tenho as condições necessárias para fazer todo esse manejo, esse preparo. Por que tantos pés? Talvez você esteja perguntando nesse momento. O óleo que eu tomo, esse óleo aqui, ó, ele é um óleo bem forte. É um óleo de 50%. Eu tirei a embalagem para vocês verem que acabou. Eu tô quase lambendo a garrafinha. Sabe por quê? Eu vou explicar agora a história para vocês. Desde o ano passado, eu já venho minimizando a compra desses óleos, porque cada óleo desse é R$2.000. E eu não tô tendo todas essas condições de comprar esse óleo. Então eu gastei um valor para abrir um processo na justiça, explicar a minha história, e se aceita, eu precisaria de 214 pés por ano para fabricar a quantidade necessária para um ano. Então eu plantaria 214, colheria, fazeria o óleo bem apurado, um óleo de 50% da maior associação do Brasil, muito forte. Eu tô sem ele há muito tempo. Eu tô com uma saudade, mais uma saudade. Nossa senhora, e agora chegou meu HC. Ganhei o HC, 214 pés de plantas por ano. Vou fazer meu óleo incrível. Tá, beleza. Só que eu tenho a minha vida agora, né? Com o filho, com meu avô, o meu cotidiano. Eu tenho um instituto aqui atrás de terapias, eu trabalho com a medicina ayahuasca. Como é que eu vou colocar pessoas aqui dentro do meu instituto sabendo que eu tenho esse HC aqui? Isso fica confuso, começa a ficar estranho. Até receber pessoas eu fico com medo. Eu cerquei toda a propriedade
Eu falei pro juiz, tem segurança, coloquei câmera em tudo. Mas, cara, não tem sentido. Não tem sentido eu fazer isso. Eu plantar 214 pés. Sabe por quê? 214 pés não faz sentido? Porque eu comecei a plantar aos poucos. Aí eu plantei 2 pés. 2 pés deu para colher bem colhidinho aqui, 1 quilo. 500 gramas de cada pé. 1 quilo, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui agora um cálculo impressionante. Que é isso que é a maior preocupação. Olha só. 1 quilo hoje, se você for colocar numa associação, 1 quilo de uma florzinha, ele dá hoje mais ou menos 10 potes desse. 1 quilo, 10 potes. Ó, só 1 quilo, 10 potes. Considerando de 214 pés uma colheita ruim, eu coloquei 100 quilos. Que até menos um pouco, 80 quilos, eu considerei. Mas eu fiz um cálculo aqui com 100 quilos para vocês entenderem a lógica do que eu quero dizer, tá? Nem que fosse 50 quilos, 10 quilos é muita coisa. Dá muito que ser feito ainda. Dá muito que ser analisado ainda. Por todos nós. Considerando o valor de R$50 a grama, 1 quilo é R$50 mil. 1 quilo. A gente está falando em 100 quilos, 5 milhões. 5 milhões de reais em 100 quilos. Eu tô dando um cálculo. Aí eu tô aqui na minha cidade, com 214 pés plantados, para colher 5 milhões em cannabis. O manejo que dá isso, nem que fosse 70 pés a cada 3 meses, considerando os 3 ciclos do ano, tudo isso é muito perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. E eu tô sem, ó, eu tô sem. E esse óleo custa 2 mil. E eu gastei mais uns 8 mil para fazer esse processo e conseguir essa autorização. E eu tô buscando mostrar para vocês que talvez a gente possa ter uma alternativa diferente. Se o medicamento for aceito, o medicamento associativo, a fórmula que é feita, for aceita pela Anvisa, for regulamentada pelo SUS, uma fórmula em que não se exclui nada da planta e se pode tomar a planta inteira, sem esse migué do CBD, CBG, entendeu? Sem essa desculpa. É isso meu pedido, é essa minha dor. Vamos deixar claro que vocês já estão reconhecendo que há benefício na planta. Porque vocês me concederam, né, 214 pés. Então, eu também mostrei a minha história. Então, eu não vou contar a minha história aqui porque ela também é muito grande. E ela vai ficar para um outro momento. Mas foi com a minha história que tudo isso aconteceu. Agora vocês imaginam. Eu fiz uma outra conta aqui, só para vocês imaginar. Além dos 100 quilos, 5 milhões. Olha só. Um pote desse daqui, um pote cheio, 100 gramas. Aqui cheio, 100 gramas. 1 quilo é 10 potes. 10 potes. 100 quilos é 1000 potes. 1000 potes. 100 quilos, 1000 potes. Imagina onde que eu vou pôr pote de cannabis na minha casa, gente. Entendeu? Eu até pensei assim, né? Aonde que eu vou fazer óleo com isso, sabe? Eu sei que eu nunca vou chegar na apuração do meu remédio, sabe? Eu sei que a lei já está me reconhecendo, então por isso eu vim aqui agradecer o desembargador federal André Necatela, que uma hora eu vou encontrar com o senhor e vou te dar um abraço e te agradecer. Agradecer e todos os outros que passaram nesse processo, né? Até chegar no senhor. Todas as outras autoridades, eu agradeço a todos, agradeço a Deus, mas eu tô trazendo para vocês uma realidade, né? Eu não tô aqui para falar, eu posso plantar, eu não posso plantar, eu sou maconheiro, eu não sou maconheiro. A briga não é essa nesse momento. Vamos esquecer isso. Vamos pôr a minha dor. A minha dor foi reconhecida justamente pela lei,
Por isso que eu agradeço a lei, o Estado, o Brasil. Olha só o passo que a gente deu. Eles estão reconhecendo, não só em meu caso, outros casos, eles estão reconhecendo. E nós somos muito gratos aos senhores, viu? Muito gratos aos senhores, muito grato. Que Deus abençoe, gente. É muito triste quando a gente lembra do sofrimento, da dor. É muito triste. Ficar sem esse óleo, ele poderia me ajudar muito, sabe, se eu tivesse. Só isso, cara. Se eu tivesse o óleo, poderia me ajudar, cara. Não precisava plantar tudo, entendeu? Eu não precisava plantar, não precisava, entendeu? Não precisava, cara. Plantava um pé, 2 pés, tava ótimo, entendeu? Como que eu vou chegar nessa apuração? Quantas panelas eu vou precisar, gente? Tem noção, cara. Eu tô falando alto, meu filho tá aqui do lado, dormindo. Cara, mas assim, o cálculo é grande. A situação é delicada. Hoje eu tô com 6 pés aqui, já é muita coisa. Já tô pensando em cortar e ficar com 1. Porque é muita coisa, entende? Para fazer o meu óleo, eu não chego na apuração que eu preciso. Eu vou demandar tempo. A segurança, pôr em risco a segurança da minha família, do meu filho, as coisas, cara. Pô, não dá, cara. Não dá. Vocês reconheceram eu como um paciente, entendeu? Vocês já deram um passo que eu sou muito grato aos senhores. Eu não tô aqui reclamando nem nada, xingando. Eu peço que um dia vocês reconheçam um pouco mais a gente. E passam a trazer as nossas associações para um grupo de verdadeiros que querem ajudar as pessoas. Associações que querem construir projetos legais, projetos sociais. Associações que vão fazer a diferença nesse Brasil. Nós precisamos das associações para a população poder ser curada. A população vai ser curada. Nós precisamos dessa força. Nós precisamos dessa força, cara. Desculpa, me perdoa, tá? Emoção mesmo. Outro dia teve um episódio que a polícia entrou numa associação que já tem autorização. Então assim, quem que deveria me vistoriar? Você acha que eu sou caso de polícia, remessa necessária criminal? Nós temos que mudar esse código para saúde. É caso de saúde. Quem precisa vir aqui depois que eu usar cannabis é a ambulância se eu estiver passando mal, e não o cacetete. Entende? Nós precisamos olhar a verdade. Pô, vocês já reconheceram que eu posso plantar. Vocês estão indo muito bem. Mas eu não vou plantar. Eu não vou conseguir mexer com isso. Esse manejo todo. Meter a minha cara tudo nisso. Entende, gente? Desculpa a emoção, desculpa passar um pouco da hora. Que eu pedi só 1 minuto, tô aqui falando há 14 minutos, desculpa. A minha vida tem muita coisa que eu aprendi. E eu aprendi sentindo aqui, ó. Nem quando eu podia abrir o braço, a orelha tava quase caindo, aqui era puro sangue. Eu fiquei 1 semana dentro de um quarto, passando apenas babosa dentro do meu corpo, só babosa. Eu não podia nem ver sol, nem nada, nem se mexer direito, sem banho. É sério isso, sem banho. Não conseguia mais tomar banho. A pele precisava descansar fora da água para se regenerar. Era só sangue no corpo inteiro. Quando eu conheci a cannabis, essa dor, esse fervor no organismo passou. Aí veio o alívio da dor, né? Então,
uma história longa que exige muitos detalhes para chegar até aqui. Mas eu agradeço a todos que compartilharam esse vídeo, a todos que solidarizar a caminhador. E para fechar em ponto final aqui, eu gostaria de agradecer os ministros, em todos, e o senhor Alexandre de Moraes. Havia uma notícia em que ele considerou que 6 pés já também não é mais crime, e isso pode já considerar como um uso pessoal da pessoa. Isso é uma grande fala de um grande mestre que está lá há muitos anos vendo política, vendo o mundo, vendo desenvolvimento, andando para outros países, pessoas que estão se comunicando, se conhecendo e vendo a possibilidade de um mundo melhor. Então começam-se as falas, porque até para falar lá na alta liderança é um peso muito grande. Qualquer fala lá é um julgamento muito grande, uma dor muito grande. Então, para ter esse posicionamento, para ter essa força, cada vez mais, toda aqui, como se diz aqui, ó, foi no colegiado da 5ª turma, todo o pessoal acima já citou, né? Tem citações aqui, eu não vou nem pegar, sobre ministros, né? No meu processo já traz isso, que já houve falas. Então, com base na fala dele lá, do que já foi especificado por ele, ele traz para um processo desse e abre essa possibilidade de plantar 214 pés. É uma grande dor que eu peço a sua ajuda. Eu peço a sua ajuda, que você está vendo esse vídeo um dia hoje, que você for político, que você está vendo, você lute pelas nossas associações, ajude as nossas associações, elas vão desenvolver o mundo. Eu não vou falar mais sobre, porque senão eu me emociono quando eu falo das associações. É tão lindo o que vai ser feito nesse mundo. É tão lindo. Eu não sei nem explicar para vocês, mas agora uma coisa que eu posso dizer a todos, isso eu posso dizer já com garra: nós já passamos do estamos chegando. Nós cada vez mais estamos sendo estudados. E a medicina vai evoluir e vai ajudar todo mundo. E um dia isso não vai ser mais nem crime, vai ser um processo de saúde. Eu já tive um processo de saúde em que eu aplicava Xolair pro meu problema. Eu aplicava Xolair. Depois o Dupilumab, tudo imunossupressor, aplicava 5 por mês. Põe na conta do lápis, mais de 10 mil. Aonde eu aplicava aqui, ó, até hoje eu sinto umas dores estranhas. Bem aqui onde que eu aplicava essas agulhas. Eu saí fora, eu falei, não vou aplicar mais isso não. Limpa de mim, Senhor. Eu vou pro natural. E ó, faz anos que eu larguei de mão desse negócio. E era o governo que pagava 12 mil reais pra mim, todo mês. Tem um processo aí, se vocês quiserem procurar também, vocês vão ver essa história. Internações lá no HC, varicela gravíssima, quase vinha a falecer. Tava dentro do hospital do HC fumando lá, escondido. Errado, é super errado o que eu fiz, mas na época vocês não têm noção do que eu vivi. Meu Senhor, foi duro. Passei, deu tudo certo. Agora eu agradeço a todos vocês. Meus olhos acabou. Gostaria que vocês um dia falassem assim: as associações agora podem ajudar os pacientes, e eles não precisam plantar mais para fazer tudo. Só para mim carbonizar já tá ótimo. 1 pé, 2 pés, tá ótimo. Precisa de 214, sabe? É muita coisa até. Mas é o óleo da flor da vida. Até falei o nome da associação. Enfim, porque eu gosto de todas, né? Mas eles são do meu coração, moram bem perto de mim. O óleo da flor da vida é muito bom. Me ajudou muito. Sempre fez a diferença na minha vida. Faz um bom tempo que eu tô sem ele, por conta financeira mesmo. Tô segurando um pouco as contas. Tava pensando em fazer o meu, mas eu vim contar pra vocês a minha dor. E aí, quem sabe, se alguém compartilhar esse vídeo, a gente chega em mais pessoas. Deus abençoe.